horas da manhã, 38 minutos, 10h38 de uma sexta-feira maravilhosa, sol raiando. Aqui tá frio, hein, Fabrício? Tá frio aqui, hein, Kaique? Nós estamos aqui com os dedos bem congelados. Cumprimentar o nosso entrevistado do dia, Dr. Wellington Valente, que é advogado, que é especialista no direito político e outras áreas também. Doutor, que bom tê-lo aqui no nosso programa para mais uma vez. A gente vê o senhor sempre explanando temas importantes aí nas redes sociais. E a partir de agora a gente tem aqui no estúdio, em áudio para o ouvinte, mas também em imagem para o internauta, a nossa conversa. Como é que está o senhor? Bom dia, Elson. Bom dia, ouvintes da Rádio Ararazu. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui nesta bancada especialíssima, né? Onde eu já tive boas oportunidades de estar e participar com temas realmente polêmicos, né? Quentes. Né? Quentes, não só do ponto de vista político, eleitoral, mas também administrativo, né? Constitucional. E é muito bom a gente poder ter esse espaço e a Rádio Ararazu ter esta visão de que a inserção no município ela não se dá apenas nessa questão da rádio, da música, do entretenimento, da propaganda. Ela também precisa atuar dentro do espectro político-social. Para mim é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui. Muito bem, doutor. Nós estamos diante de algumas coisas que são meio novas para nós, no sentido de impacto direto com a sociedade. Nós estamos na iminência de algumas baixas no cenário do legislativo. Existem outras configurações também aí dentro dessa questão de AIGES, que se chama, né, que são Sim. ações de investigação judicial eleitoral, onde a justiça recebe denúncias, averigua tudo, busca provas para dar um veredito. Nós comentávamos ainda há pouco aqui no ar, inclusive, uma delas, que é uma ação promovida pelo ex-vereador Zacarias Marques em relação à federação que elevou 3 pessoas do nosso município e levaram essas pessoas à vereança, são vereadores. E tem mais uma que a gente comentava, que é também uma contra o candidato do PL. Mais uma. E também nós temos conhecimento de mais uma que trata-se de o MDB, na pessoa do presidente, que também moveu uma AIGE em relação ao Partido Avante. Essa eram as que a gente conhecia. Mas em conversa aqui, pessoal, o Dr. Wellington, vou começar por essa. Ele está nos falando que tem outras coisas mais acontecendo e outras ações também. Fala um pouquinho disso, doutora. Quantitativo, quais são, como é que está esse imbróglio todo? Elson, na verdade é o seguinte, existem realmente essas ações que você listou, né? As que estão num estágio processual mais avançado são as 2 ações movidas pelo ex-vereador Zacarias Marques, né? Uma contra toda a chapa do PL, né? Porque é interessante destacar o seguinte, as ações elas não têm por foco direto os vereadores eleitos, elas são movidas em relação à composição de candidatos à chapa do partido ou mesmo da federação, né? Porque elas versam sobre a manutenção e a preservação da cota de gênero, né? Então, elas não são direcionadas aos vereadores, elas são direcionadas à composição de candidatos de cada uma delas, né? Então, as que estão mais avançadas, porque já houveram as audiências de instrução, onde foram realizadas, foram ouvidas as testemunhas arroladas, né? Pela defesa, porque a parte autora não arrolou testemunhas no momento adequado, então não pôde ser ouvidas as testemunhas dela, porque eles não trouxeram as provas necessárias para os autos no momento da interposição da ação, conforme determina a legislação. Então essas ações já estão, inclusive, com as alegações finais, tanto da parte autora quanto das defesas, né? E também a manifestação do Ministério Público, que inclusive foi motivo de muito alarde e burburinho nas redes sociais ontem, né? Algumas manifestações, inclusive, dizendo que os outros candidatos poderiam já arrumar até o paletó e os vestidos para poder tomar posse, né? Um desconhecimento total da legislação. Então essas 2 ações elas já estão em momento de que sejam decididas aqui em Parauapebas, né? Mas também nós temos outras ações, já tem audiências marcadas
para os dias 3, 4 e 5 de junho, onde vão ser momento processual também de oitiva de testemunhas, né? A ação do MDB contra a chapa do Avante, né? Temos também essa questão, uma outra ação que está em sigilo, e ela estando em sigilo, eu vou ter que me reservar o direito de não fazer os comentários, mas também versa também sobre questão eleitoral. Ainda tem 2 ações em segredo de justiça, além dessas 3. São 5, na verdade. 5 ações. Isso. Todas elas versam sobre o último processo eleitoral. Sim, todas elas direto. Impactam direto no processo eleitoral. E todas são cotas de gênero? Não sei se o senhor pode trazer isso para a gente, mas todas são com a mesmo objeto. Mesmo objeto. A discussão é cota de gênero. A cota de gênero, doutor, só para a gente fazer essa didática com o senhor, ela apresenta-se fraude a partir do momento que um determinado candidato está dentro de um contexto de uma coligação, de uma chapa, de uma federação, dentro de um partido, e não obtém voto expressivo, 0 voto, 5 votos? Existe um número que possa determinar isso? Não existe. Na verdade é o seguinte, o que é a cota de gênero? As pessoas confundem. Acham que o partido tem que ter, no mínimo, 30% de mulheres disputando a eleição. Não. É gênero. O que é o gênero? É masculino e feminino. Então, esse percentual de 30% ele pode se aplicar tanto ao gênero masculino quanto ao gênero feminino. Se o partido optar por ter 70% de mulheres disputando a eleição, o que é um sonho, né? Assim, por isso que a cota de gênero, mais participações por isso que a femininas, cota de gênero existe, né? 30% tem que ser homem. Então, o que é a discussão quanto ao cumprimento da cota de gênero ou não, nesse aspecto? Não basta ter atendido este percentual. É necessário que haja campanha efetiva, no caso de mulheres, né? Ou mesmo de homens, dependendo da situação, que haja todo um aparato político eleitoral voltado para atender ao princípio básico da eleição, que é a disputa pelo voto. Então tem que ter tudo isso. Existe uma súmula, que é a 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que ela estabelece o que é a fraude à cota de gênero. É muito claro. Votação inexpressiva, mas não fala a quantidade. Quantitativo de votos. Por exemplo, se você tem num município 1.000 eleitores, tem municípios mineiros, por exemplo, que tem município mineiro que tem 3.000 habitantes que não tem 1.000 eleitores. Eu faço consultoria para um município em Minas Gerais que tem 9.000 habitantes. 9.000 habitantes. Tem menos de 3.000 eleitores. Curioso esses dados. Então, você falar, por exemplo, que quem tirou, num município que tem um quantitativo menor de eleitores, você falar que ele tirou 10 votos é inexpressivo? Depende, né? Então, é subjetivo. É totalmente subjetivo. Né? Depende muito do quantitativo do eleitoral. Se você tem dentro desse contexto, você tem a quem não foi votar, você tem as abstenções, você tem... Então... Tem uma série de coisas. Né? E a outra questão é a prestação de contas padronizadas, né? Ou seja, todo mundo no mesmo nível de prestação de contas, ou mesmo prestações de contas zeradas, né? Ou a ausência de disputa eleitoral por parte do candidato ou da candidata. Né? Que é o que se vislumbra nesses processos de aqui. É muito interessante o seguinte, nesses processos que eu estou atuando diretamente como advogado de defesa, né, não só do PL, mas também da federação, né, é muito interessante o seguinte, que ao propor a ação, o autor da ação, ele alegou, trouxe as alegações dele, mas deixou de apresentar as provas necessárias, inclusive numa delas, que é o da federação, em determinado momento processual, antes da audiência, eles tentaram trazer material e esse material foi retirado da ação porque cabe ao autor, no ato da proposição da ação, apresentar as provas. Perfeito. E nós trouxemos dentro do processo, tanto do PL e principalmente dentro de um contexto da federação e do PL como um todo, nós trouxemos provas robustas, seguras e firmes de que todas as candidatas questionadas se apresentaram para a sociedade, disputando voto, participando de eventos. Uma das candidatas da federação
o questionamento é porque ela teve 49 votos. Só que a eleição dela, a disputa eleitoral dela começou 22 dias antes da eleição, porque ela entrou substituindo uma candidata que havia desistido. Então, nesse caso... Então, existem diversos fatores do ponto de vista processual que precisam ser observados. O Ministério Público deu um parecer... Pois é, o senhor traz essas informações que tem muitos questionamentos em torno dessas causas, mas o que justifica um parecer favorável da doutora Cristina Michico? Exato. Em relação ao processo e aos pedidos que foram feitos por parte da acusação. Parecer, Elson. Parecer, o que é o parecer? Não só do advogado, mas também do Ministério Público. Certo. Ou da Advocacia Geral da União. O parecer é a maneira como quem elabora o parecer está entendendo aquela situação. Dentro da visão dele. É a visão pessoal de quem emite o parecer, que não necessariamente é a visão de quem vai julgar. Por quê? Porque, de acordo com a regra processual civil brasileira, o juiz tem o livre convencimento. Ele julga de acordo com o convencimento dele, baseado em quê? Nos elementos de prova trazidos ao processo ou na ausência de prova daquilo que está sendo alegado. Perfeito. Então, o parecer é muito interessante que o parecer, às vezes, parece que é, mas não é. Por quê? É a maneira como eu, que estou elaborando um parecer, entendo aquela situação. Isso é o quê? É interpretação. É análise conceitual e baseada no quê? No conjunto de elementos que tenha no processo. Então, do ponto de vista da defesa, o que foi apresentado, por exemplo, em relação à federação, os candidatos da federação, né, as candidatas que foram questionadas dentro do processo da federação, por exemplo, nós estamos muito seguros de que há sim elementos de provas que demonstram efetivamente a participação nos atos de campanha. Inclusive, quando da oitiva das nossas testemunhas, que da acusação não foi ouvida nenhuma testemunha, porque eles não tinham o direito mais de apresentar testemunhas, eles dormiram no ponto, vamos assim dizer, né? Todas elas, Elson, todas, foram enfáticas em dizer, a candidata fulana participou, ela estava lá. Aí, inclusive, teve um momento interessante, que houve uma pergunta da própria promotora com relação ao material que era distribuído, qual era o formato e se ela sabia o número da candidata. Se a testemunha sabia o número da candidata. E foram respondidas assim com segurança. O número é tal. Eu recebi santinho, eu recebi bottom, eu recebi material para pregar na camisa. Né? Então, assim, é muito interessante porque processo é um conjunto de fatores. E que você, ao decidir, o juiz ao decidir, ele vai analisar o quê? O que está sendo alegado, tanto pela acusação quanto pela defesa, e vai formar o seu convencimento em cima do quê? Dos elementos de prova que estejam no processo. Então, cabia ao autor, em todas essas 5 ações que estão em curso, trazer os elementos que ele entende como viáveis para demonstrar o direito que ele está alegando. E a defesa trazer os elementos de prova contrapondo tudo aquilo que foi alegado. Perfeito, doutor. Se a gente ampliar isso um pouco mais para o nosso ouvinte, a título de conhecimento, porque a população informada consegue se posicionar, por isso que a gente prefere ir direto à fonte. Sim. E diante das muitas conversas, vai perder, como o senhor mesmo disse, o outro já pode arrumar o paletó e tal. A legislação diz o que nesses casos em havendo uma condenação por parte de primeira instância, ou seja, o nosso juiz local? Olha, vou voltar no tempo um pouco. Eleição de 2016. O então candidato Elias, que compunha o PSB, o partido PSB, teve a candidatura dele também questionada, a eleição dele. Pelo mesmo quesito. Pelo mesmo quesito. Fraude à cota de gênero. Houve uma decisão negativa aqui contra ele, declarando a questão da dissolução da chapa na íntegra, porque entendeu-se que havia ocorrido a fraude. Nós recorremos para Belém. Belém
examinou toda a questão, recorremos para Brasília, no TSE, ele terminou o mandato dele. A decisão só veio sair depois do final do mandato. Houve uma perda do objeto. Perda do objeto. É perda do objeto. Por quê? Porque o que está se discutindo é o mandato para uma determinada legislatura. E por que isso? Muito simples. O Código Eleitoral, no respectivo artigo, ele tem uma previsão expressa em se tratando de AIME, seja o que for, em que há condenação pela perda do mandato e não pela inelegibilidade. É diferente, são situações distintas. Pela perda do mandato, pela cassação do mandato, o recurso interposto ele tem efeito suspensivo daquela decisão. Aquela decisão de perda do mandato só se aplica a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando não caber mais nenhum recurso dentro da seara eleitoral. Que seria o TSE. TSE. Superior. Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos um caso agora, recentíssimo, semana passada. O mandato do senador Beto Faro. O Tribunal Regional Eleitoral cassou, né, a candidatura dele, a chapa como um todo, né, porque o cargo de senador, a eleição, ela é uma eleição majoritária, né, não tem disputa do ponto de vista igual ao vereador, né, e ele permanece no mandato. Por quê? Porque ele recorreu. Então, recorre-se em investido do cargo. Recorre investido do cargo enquanto durar o processo recursal, o eleito permanece no cargo. Isso lembra-se muito da justiça comum, né, doutor? Dos transitados e julgados que a gente fala, né? Sim. Em crimes comuns, antigamente, antes dessa reforma, em segunda instância, você já tinha condições de prender, por exemplo, o condenado lá em segunda instância. Hoje não, hoje passa por todas as esferas. Na verdade... Tirando o flagrante, no caso. Na verdade, Elson, é muito interessante o seguinte, porque é o sensacionalismo, né? Infelizmente é o sensacionalismo. É mais fácil falar, alegar e criar factoides, tentando criar situações que possam favorecer alguma ou outra discussão política, né, nesse aspecto, né, do que procurar saber, se inteirar do que realmente acontece, né? Nós tivemos aqui, eu também atuei na defesa do Josivaldo, quando lá na eleição de 2020, em 2021, houve uma ação também questionando a eleição dele, em que nós, na questão do Josivaldo, nós aqui em Parauapebas, nós ganhamos a ação, foi julgado improcedente, aí o autor da ação recorreu para Belém, lá Belém entendeu que havia necessidade de instruir melhor o processo, devolveu para cá, instruiu o processo novamente, saímos daqui com a vitória, houve recurso, foi para Belém, Belém manteve a decisão aqui de Parauapebas, aí a outra parte recorreu para Brasília, Brasília manteve a decisão, tanto de Parauapebas quanto de Belém, só que essa decisão saiu ano passado. Ou seja, terminou-se o mandato. Terminou-se o mandato. Né? E após terminar o mandato e sair uma decisão favorável, ou seja, uma condenação pós-término de mandato, doutor, vamos supor que, tudo bem, houve essas alegações, vamos supor que o senhor faça a defesa, os recursos aconteçam, termina o mandato e não se julga, e julga-se depois e dá por culpados. Possível... É o que vem como punição nesse sentido? Se for apenas a cassação do mandato, nada. Não tem nenhuma punição nada a ele, uma inelegibilidade ou algo do tipo? Não, porque é o seguinte, são situações distintas. Uma coisa é a cassação do mandato, a outra é a declaração de inelegibilidade. No que se refere à declaração de inelegibilidade, o recurso não suspende o efeito. Não tem efeito suspensivo. Permanece. Ele vai ficar inelegível. Porque a inelegibilidade, o procedimento de condenação, ele difere da cassação do mandato. São situações distintas. Opostas. Agora, se, por exemplo, houver um julgamento depois do término do mandato,
tendo a inelegibilidade, ela permanece. A cassação não, porque não tem mais efeito. Não tem mais o mandato. Não tem mais. Aconteceu isso numa ação a 0600 044 do Darcy, daquela prestação de contas de 2020. Em que nós... 2020 não foi aprovado, foi? Não foi aprovado. Aí saiu daqui com uma imposição de inelegibilidade? Não, de cassação do mandato, inelegibilidade. Aí em Belém, não, só cassação do mandato, Não houve inelegibilidade. Aí em Belém reformou a decisão daqui. A parte autora recorreu para Brasília, certo? Recorreu para Brasília. A questão da cassação, só que houve perda do objeto. O Tribunal Superior Eleitoral, o ano passado, deu uma decisão, já mais para o final do ano, salvo engano, não sei se foi novembro ou dezembro, não lembro agora, em que o recurso especial não foi aceito. Por quê? Porque havia ocorrido a perda do objeto. Para você ter uma ideia como que é o processo eleitoral, né? A justiça eleitoral, ela é uma justiça denominada como de justiça especializada, assim como a justiça do trabalho. Por quê? Porque ela tem uma regra própria. Doutor, eu fiz essa pergunta para o senhor no dia que houve aquela audiência virtual, o qual eu, inclusive, consegui participar da audiência. Sim. Eu acompanhei junto com os senhores lá. Naquele dia eu fiz um questionamento ao senhor, o senhor me deu uma devolutiva, como sempre. O que acontece de agora para frente em se tratando desses casos onde já houve parecer do MP, onde já houve a fala das testemunhas, as oitivas, e agora só resta uma decisão do magistrado ou há ainda outras situações a acontecer? Nesses em que está avançado o processo. Nesses em que está avançado o processo, a fase de instrução ela já se encerrou. Nós já apresentamos as alegações finais, que é o último ato praticado no processo antes da decisão do juiz, né? Então agora vem uma decisão do juiz. A partir desta decisão é que vai ser analisado tanto pela parte autora quanto pela defesa, dependendo da decisão, se vai recorrer ou não. Aí quando fala em recorrer, aí é uma nova instância. Aqui fecha. Aqui fecha, o juiz aqui não pratica mais nenhum ato no processo, senão encaminhar para Belém. Se houver os recursos. Se houver, pedido de recurso. acaso hajam recursos, o juiz recebe e encaminha para Belém. Após sentenciado, o juiz não pode praticar nenhum ato mais no processo. Salvo se, por exemplo, houver um embargo de declaração, que é um recurso onde a parte questiona uma omissão, onde um determinado ponto da defesa ou do autor que não foi apreciado na sentença, ou uma contradição, o juiz decidir contrário às provas dos autos, ou mesmo uma obscuridade, uma decisão que não ficou clara. Aí você entra com embargos de declaração pedindo que ele esclareça aquela situação. É só. A partir daí é para o tribunal. Tribunal de Justiça do Estado. Não, Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional TRE. E depois, se houver no mesmo processo, a mesma situação de questionamento, não entendimento, pedindo recurso, TSE. TSE através de um recurso especial. Brasília. Muito bem. Mas mesmo em condenação em segunda instância, ele permanece no cargo. Permanece no cargo. Então a gente não pode dizer de espécie alguma. Mesmo o juiz, vamos supor mais uma vez que o juiz local é o doutor? Libério. Doutor Libério. Estudando, avaliando dentro da sua sentença, em nenhum momento aqui, enquanto não chegar ao TSE, não se tem afastamento de nenhum vereador. Nenhum agente político. Nenhum. Muito bem. Vamos aprofundar seu conhecimento hoje. Hoje a gente está aqui afiado para isso. Cumprimentar meu amigo Del aqui também com a gente, né, fazendo os registros aqui. Doutor, quando há novamente, suposições. Claro. Não vai dizer, o cara da rádio falou que vai perder. Não, é assim. Suposições. Em havendo uma condenação nas 3 instâncias. Zera-se votos da coligação. Vamos pegar a coligação, que é mais... Sim. Coligação, Federação. A federação, que é um pouco mais delicada. Zera-se voto das urnas, computa algum... o que acontece com esses votos? Boa pergunta, Elson. Boa pergunta. Importante esclarecer. Como eu disse logo no início da nossa
do nosso bate-papo aqui. A ação ela é movida contra todos os candidatos da chapa proporcional. Nesse caso, da federação. Da federação e do PL também, e do Avante também. Do Avante também? Também. É contra todos os candidatos. Todos. Todos eles figuram no polo passivo da ação, ou seja, todos eles são réus na ação. Todos. Tem que apresentar defesa, todos eles. Puxa vida, doutor. No PL são 18, na federação são 16. No Avante são 18. Né? O que acontece? Em havendo uma condenação transitada em julgado, os votos dados ao partido na proporcional, né, para vereador, ou na federação, que é composta, no nosso caso, de 3 partidos, PT, PV e PCdoB, os votos são anulados, são nulos, são declarados nulos. Não existem. Aí o que acontece? Aí é que entra, né? Muito interessante o que se ouve nas redes sociais, né? Os burburinhos, né? Ah, vai entrar fulano, vai entrar ciclano, entra fulano, ciclano e beltrano. Ei, ao anular os votos de um partido ou de uma federação, há uma recontagem, há uma readequação, há um realinhamento que vai alterar o quociente e o coeficiente de votos. Quociente e coeficiente. É porque, para eleger um vereador, o partido tem que atingir uma cota de votos, uma quantidade, para ele eleger direto. Perfeito. Né? Cada partido, para eleger um vereador de forma direta... Atingir o quociente? Tem que atingir o quociente. Né? Está eleito. O primeiro. O primeiro. Aí, tem mais votos, aí vai fazendo a sobra, a chamada sobra. Aqui em Paraupebas, me parece que elegendo. Na eleição passada foram 3 sobras, né, para chegar nos 17. Tirou voto, diminuiu o quê? Voto válido. Voto válido. Altera tudo. Tudo. Então é uma recontagem geral. Aí é uma recontagem geral, aí cada parte pode mexer, olha, pode mexer aí em até, no meu modo de pensar, nos meus cálculos, corre o risco de eu não estar com toda a segurança, mas aí uns 6 candidaturas, umas 6 eleições, uns 6 vereadores eleitos. Mexeria numa configuração de 6. Mexe na configuração total. Porque se a gente contabilizar o número de votos que a federação teve, o número de votos que o PL teve, vamos supor que há problema para esses que nós estamos mencionando. Ainda tem um Avante. E dê problema para o Avante, então todos esses votos vão ser nulos, zerados. Saem da contagem. Isso atinge o executivo ou não? Não, em nada. Executivo zero. São eleições distintas. Executivo zero. Os votos que veio para o Avante, para vereador, voto vereador, de vereador. Não é voto de executivo. Não. Muito bem. Não. E olha que se calcular dessa forma, um número é muito grande de votos que seria anulado, né? Sim. Porque a federação teve muito voto. Teve muito voto, tanto que elegeu 3, né? O PL também teve votos expressivos. Votos para eleger um vereador com segurança. Que era o coeficiente era 9 mil? 9.500 e poucos. Então, no mínimo, o PL fez 9 mil votos. Para eleger os 3 da federação, no mínimo foram 3 vezes 9, 27, é mais ou menos isso? Menos um pouco, menos. Por causa da sobra, né? Então só aí a gente está falando em quase 30 mil votos que seriam... Para você ver que a situação ela é mais séria do que se propaga... Não adianta alardear, entra fulano, não adianta. Então eu tinha uma pergunta para fazer ao senhor, não vou fazer mais. Tá porque certo. Eu imaginei quem poderia, diante do que nós temos hoje, suprir essas vagas em uma possível condenação. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu tô é aventura e eu não sou de aventuras. Perfeito, doutor. Parabéns. É isso que eu lhe coloco como um dos grandes juristas, né, estudiosos dessa área. Porque a gente vai aos fatos, né? Sim. Eu trabalho dessa forma. A minha maneira de... Eu costumo dizer para meus clientes, sabe, Elcio, assim, que eu não vendo ilusão para cliente meu. Eu não vendo ilusão. Porque é o seguinte, se eu não acreditar na causa, tô fora. Se a gente levar em conta o posicionamento dos juízes Brasil afora e muito próximo da gente, sim, que também tiveram esses processos para avaliar e já deram os seus posicionamentos. Nós tivemos em Marabá. Sim. Recente agora. Próximo da gente também aqui, uma condenação em primeira instância. Sim. Lá o candidato permanece, buscou os recursos da segunda e aí vai. Sim. Então,
é comum entender que a justiça local vai condenar ou acho que não, porque o senhor disse que tem dados, elementos que posicionam o juiz, né? Sim. Então não dá para dizer, é uma tendência de condenação. Não, veja bem, existe um parâmetro estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós não podemos negar isso. É a súmula 73. O juiz tem esse parâmetro. Mas aí esse parâmetro, ele tem que pegar esse parâmetro e aplicar ele dentro do quê? Da realidade, da verdade real contida no processo. O parâmetro é esse. Aqui atende isso, mas não atende isso. Aqui não está presente os elementos definidos no meu parâmetro, que é o parâmetro da justiça eleitoral. Então, improcedente a ação. Entendeu? No caso, por exemplo, da federação, o questionamento está centrado na na alegada ausência de disputa eleitoral por parte das candidatas. E nós trouxemos para dentro do processo, não só com material de propaganda efetivo, disponibilizado nas redes sociais e uma série de outras coisas, como também os testemunhos, aonde ficou assentado de maneira clara e precisa que houve sim as candidaturas. Então, nós cumprimos a nossa parte de dar ao juiz elementos para que ele faça uma análise e forme o convencimento dele. Se vai ser favorável ou não a acusação, favorável ou não à defesa, ele tem total liberdade para entender da maneira como ele compreender com um conjunto de provas. O juiz é livre, tem um livre convencimento. E é como eu disse ontem, até mesmo falando a respeito disso, nós estamos muito seguros naquilo que foi feito. Mas nós não temos o controle da decisão e nem queremos ter. Para isso é que existe a justiça. Para isso que existem os recursos. Por que o candidato que tiver passado por uma situação dessa, ele é mantido no cargo? Tem um porquê. Porque existe um princípio na justiça eleitoral de que ela tem que interferir o menos possível na vontade popular, no sufrágio universal que é o voto. Então ela interfere o menos possível. Isso é um princípio da justiça eleitoral. Por isso é que o candidato permanece no cargo até a última instância, até a última decisão cabível. Perfeito. Em havendo todas as instâncias transitado, julgado e não tendo nada, ou seja, vencedoras em todas as instâncias, o candidato tem o seu recurso, tem o seu processo ali extinto, fica no cargo, nada ele leva posterior a isso. E a quem provocou toda essa manifestação? Tem alguma penalidade, alguma situação, ou não existe isso, doutor? Olha, depende. Por Depende? Quê? Depende. Se houve má fé... Nós tivemos agora na eleição passada 5 condenações por litigância de má fé. Ou seja, o meu escritório promoveu ações, representações durante o período de propaganda eleitoral e nós mostramos que a litigância ela é chamada litigância predatória, né? Entrar com ação simplesmente por entrar, e houveram 5 condenações, pela primeira vez em Parauapebas, 5 condenações na justiça eleitoral por litigância de má-fé com aplicação de multas. Salvo engano, R$ 2.468 cada multa. Ou R$ 2.800 e poucos reais cada multa. E algumas em dobro. Além dessa multa especificamente, politicamente não. Tem alguma penalização? Nenhuma. Na vida de candidatos, nenhuma, porque é um direito, né? Candidatos? Porque, veja bem, o que é a AGE? É uma ação de investigação judicial eleitoral. Então, aquele que percebe, que entende que houve alguma fraude, houve alguma ilicitude, ele provoca a justiça eleitoral para que ela investigue aquela situação e, se houver a comprovação do ato ilícito, ela vai aplicar a sanção. Se não houver, é improcedente a ação, vida que segue. Então, é um direito atribuído ao partido político ou federação, à coligação no caso da majoritária, ao candidato, certo? Ou ao Ministério Público. Você, Elson, enquanto cidadão, se
vê uma situação que de fraude, por exemplo, você não tem competência legal para dizer à justiça, estou entrando com esta AGE. Por quê? Porque você não preenche esse requisito de ter sido candidato, ser presidente de um partido, né, ou ser através de uma federação ou coligação, no caso majoritário, ou um membro do Ministério Público. Um cidadão comum, então? Não tem. Porque isso está diretamente ligado com o processo eleitoral. As eleições. As eleições. Doutor, eu queria ter tempo para esmiuçar a Lei 9.504 com o senhor, que ela é extensa. Eu tinha um monte de questionamento, mas o nosso tempo hoje aqui está um pouco escasso. Eu gostaria já de deixar aqui pré-programado, se é que a gente pode colocar dessa forma, uma nova conversa futuramente. Com certeza. E tirar as dúvidas da população, que é mais interessada nisso tudo, né? Sim. Porque, querendo ou não, já fica gente que tem assessoria, gente que não tem, gente que tem família ligada. Já fica um burburinho né, em torno de uma ação que ainda está nos seus trâmites normal. Causa uma inquietude, né? De fato. Em todos. De fato. Quero agradecer a sua participação com a gente, a sua aula aqui em torno desses processos específicos e deixo o senhor as suas considerações, doutor. Elson, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade que a Rádio Arara Azul me proporciona de vir aqui falar, né, para os ouvintes da rádio e esclarecer, né, assim, porque uma coisa interessante que eu aprendi, sabe? O maior mal da humanidade é a falta de conhecimento. De fato. É o maior mal da humanidade. É a falta de conhecimento. E gera um tanto de situações, né? É a ignorância a respeito do conhecimento. Então, quando a gente pode vir e contribuir para que as pessoas estejam esclarecidas a respeito do que está acontecendo, é muito bom, muito importante. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Uma última pergunta, pode? Sim, claro. Aproveitar, né? Todo dia. Doutor, o senhor falou de alguns processos que estão em segredo de justiça. Sim. O senhor, por conta disso, o senhor não pode tecer comentários. Sim. Mas esse segredo de justiça ele vai em todas as esferas do processo ou vai chegar um momento em que a gente vai poder conversar sobre esses processos? Vai depender muito do que o juiz entender, porque ele pode entender que já não persiste mais a necessidade da manutenção do segredo de justiça. Encerrada a instrução, né, que é a apresentação de provas, oitiva de testemunhas, sair uma sentença, ele pode retirar o segredo de justiça. É o senhor também que está nessas causas? Em duas, sim. Em duas, sim. Bom, na parte da defesa. Quando houver a possibilidade, a gente gostaria de tê-lo aqui novamente. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Agradeço mesmo imensamente essa oportunidade. Eu que agradeço a vinda, doutor. Obrigado, doutor Wellington Valente, advogado de defesa nessas ações que a gente comentava aqui um pouco mais cedo hoje, do partido PL, também do partido da Federação, na verdade, e ainda do Avante, né, doutor? Não, do Avante não sou eu. Não? Do Avante não? Não, o Avante tem a representação própria. São as outras duas ações que estão em segredo de justiça. Isso. O Dr. Wellington conversou com a gente, esmiuçando esse tema e deixando bem claro como é o funcionamento e como né, ou como são as decisões em primeira instância, em segunda instância, até chegar no TSE Brasília com a última instância. Obrigado, doutor. Obrigado, Del, por aqui também. A gente faz o nosso intervalinho para voltar já já com muito mais. Alerta 96. Alerta 96. Uma história de